Olá, tripulantes da Terra, como estão? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje eu gostaria de falar um tema que é de extrema importância e preocupação para o nosso bom funcionamento cerebral. Todos vocês sabem que o que rege o nosso organismo é o nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma capacidade imensa de comandar, de reorganizar as nossas funções vitais e também as nossas ações. E é também onde estão muitas vezes alojados a produção de várias enzimas, vários neurotransmissores para manter a nossa atenção, manter a nossa memória, manter principalmente a nossa forma de estar consciente nesse momento no mundo que nos cerca. O cérebro, ele tem uma potência muito grande, ele é o que comanda, por isso ele gasta muita energia. E por gastar muita energia, gastar tanto água, sangue, nutrientes, minerais, enfim, de vez em quando ele tem que entrar em stand-by. De vez em quando ele tem que diminuir o seu ritmo de trabalho para dar mais energia para o restante do corpo. Então ele muitas vezes se torna preguiçoso. E essa forma preguiçosa é que faz geralmente a gente aprender um hábito e querer sempre fazer a mesma coisa todo dia. Esse hábito faz com que a gente muitas vezes não veja novidade e não estimule mais o cérebro como deveria. E com o tempo, quando a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo neurônios, e esses neurônios que são poucos ativados também vão deixando de ter funcionalidade. Aí assim a gente tem aquela sensação de que está perdendo memória, que a gente não consegue refletir direito, raciocinar direito, enfim, perde um pouco a atenção. Então a gente tem que estimular o cérebro para que ele venha a se reorganizar e a sempre fazer novas conexões neuronais, né? Aquelas sinapses que são as formas que fazem com que o cérebro pense de forma diferente, que ache soluções para os nossos problemas. E aí eu vou destacar aqui algumas coisas que podem prejudicar ainda mais e acelerar a funcionalidade do nosso cérebro, que deteriora com o tempo esses neurônios e a nossa capacidade mental de organizar toda a esfera do corpo. A primeira coisa que de extrema importância é a gente repensar um pouco sobre o estresse. O estresse é algo que mais danifica o funcionamento cerebral, que mais destrói os cérebros, que mais desconecta as sinapses. E a gente vive num mundo parecendo que o estresse é constante o tempo todo. O problema do estresse é porque a gente carrega essa função hereditária dos nossos povos primitivos de fuga e ataque. Então a gente estimulava muito essas enzimas do corpo para ataque ou fugir na presença de um animal, na presença de um perigo iminente, enfim. Só que nós continuamos com isso. Nós só substituímos o que a gente foge e o que a gente ataca. Então muitas vezes hoje a gente tem elementos bombardeadores de estresse constantemente durante o nosso dia, né? Por exemplo, uma conta para pagar, um trabalho excessivo, uma cobrança, uma briga na rua, trânsito desenfreado, perda de ente querido, muitas vezes uma frustração, algo que eu queria demais e não consegui, não consigo reagir a isso, que é falta de uma educação emocional, né? Falta de um controle emocional. Também nós cultivamos o tempo todo estresse baseado em culpa, em raiva, em mágoa, em ganâncias, em disputas, enfim. E tudo isso aumenta o nosso estresse. E o estresse, ele libera uma enzima particular no corpo, que é o cortisol. E o cortisol, quanto mais alto no corpo, significa que a pessoa está num ápice de estresse muito alto constantemente. E isso faz com que esse cortisol não seja eliminado com frequência do corpo e ele destrói nossas células celulares, né, principalmente do cérebro, e ela detona o funcionamento cerebral. E esse estresse constante faz com que a pessoa sinta o tempo todo nessa função de ataque ou defesa. E ela contrai o corpo todo contraído e comprimido, faz com que as células se estressam, e esses estresses da célula pode gerar outros adoecimentos físicos, além de destruir os nossos neurônios.
né? Por exemplo, gerar doenças autoimunes, como do lúpus, fibromialgias, artrites, artroses, câncer, diabetes, enfim, outras doenças que podem vir derivadas dessa sobrecarga de estresse em cima do nosso aparelho emocional e também que vai expressar no físico. Outra coisa também que acelera muito esse processo de destruição do nosso cérebro é os pensamentos que a gente anda cultivando. Os pensamentos negativos, os pensamentos mal elaborados, mal intencionados, e isso juntamente com esse estresse faz com que se torne uma bomba emocional interna e a gente passa com o tempo não conseguir canalizar direito isso para o lugar certo. E aí isso estoura na nossa parte física, que é essa parte psicoemocional. Hoje na psicologia e na neurociência nós temos uma nova ciência que tem trabalhado muito essa questão de psiconeuroimunoterapia, né, de imunologia, de como fazer o corpo ter sua própria questão imunológica, com pensamentos positivos, canalizando essas energias negativas para onde possa ser evadida, né, tirada do corpo, exposto. Então, através das emoções, a gente possui a fala para falar disso, para aliviar essas tensões do corpo. E também nós temos os elementos naturais na alimentação, a alimentação balanceada, uma alimentação baseada mais no natural, sem as questões artificiais, sem excesso de açúcar, sem excesso de sal, sem excesso de gorduras insaturadas principalmente, que faz com que o nosso organismo consiga, com o tempo, absorver mais isso e se organizar dessa forma mais interessante, né? Então, o que eu poderia falar para vocês nesse sentido é que, na forma mais básica da gente pensar nisso, é inicialmente diminuindo o estresse. Quanto menos estresse nós tivermos, quanto menos estresse nós conseguimos trazer para a nossa parte emocional e o corpo, quanto mais a gente conseguir ter uma vida mais leve, não levar rancor, não gerar culpa, não ter expectativas altas e se frustrar, quanto mais a gente conseguir ter uma vida mais equilibrada mentalmente e conseguir aflorar as questões que evoluem mais no nosso cérebro, que são a compaixão, o amor, o compartilhamento, toda a nossa que tem melhor para propor para o outro e para nós mesmos, nós conseguimos nos organizar e melhorar o funcionamento do nosso cérebro, assim protegendo ele das doenças e evitando as degenerações que futuramente pode ter, como um mal de Alzheimer, uma demência precoce e coisas que podem ser irreversíveis depois para o nosso corpo, ok? Essa é só uma dica que eu tenho para vocês. Espero que vocês possam buscar uma forma de relaxamento. Tem várias técnicas, vários profissionais que trabalham com isso, várias possibilidades, mas pensa no seu dia a dia, pensa no que você pode mudar no seu dia a dia para diminuir o seu estresse, tá bom? Um abraço, obrigado, fique com Deus.